Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus, por termos entendimento para aproveitá-la, para receber do Senhor, meu Deus, e já darmos ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, abençoar, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, é o que diz a tua palavra, o Senhor também se aproxima de nós, e a cada passo, a cada culto, a cada adoração, a cada busca, a cada oferta viva, meu Deus, a cada culto racional, estamos mais perto do Senhor e assim também dando ao Senhor condições de também se aproximar de nós. Eu peço perdão por todos os pecados que até aqui, meu Pai, nós chegamos e que temos cometido contra o Senhor, contra o nosso próprio corpo, contra o nosso próximo, aquilo que nós pensamos, falamos, fizemos, o que deixamos de fazer, que o Senhor reprova, que o Senhor não se agrada. Eu te peço, passa com o teu sangue sobre cada um de nós. Vem, meu Deus, ao nosso encontro e que o Senhor venha operar, abençoar, meu Deus, e usar esse culto como um instrumento teu, um instrumento de bênção, de mudança, de transformação, um instrumento, meu Deus, para que cada promessa tua se cumpra na nossa vida, para que a palavra desse ano, meu Deus, a cada dia ela crie raízes, meu Deus, e que como uma árvore que ela cresça, floresça e frutifique em nós e por meio de nós. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e peço que aqui o Senhor assuma o controle, que eu diminua e que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha aparecer, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar. É o que eu creio, eu entrego o andamento, a condução, a direção desse culto ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, opere e para que ele seja um instrumento de bênçãos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Cri, por isso declarei. Em 2 Coríntios 4,13, Paulo diz assim: assim está escrito. Cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Uma pessoa, ela pode até dizer, eu contei os mesmos exemplos nos 2 cultos anteriores. Tem gente que ouve toda semana, colocar um prazo mediano. Tem gente que ouve toda semana, assistindo uma rede social, vendo um vídeo, ouvindo de alguém, de um familiar, um amigo, né? Talvez um ambiente que trabalha toda semana. Tem gente que ouve que fast food é uma porcaria. E ainda assim, dá um jeito de pelo menos uma vez por semana ir lá e fazer o quê? O governo dá de graça ou não? Passa lá em frente, encosta no guichê, ó, me dá meu hambúrguer, dá meu refrigerante, minha batata cheia daqueles condimentos e amido. E aí, é assim ou não? Para comer fast food, você tem que fazer o quê? Opa, a pessoa ainda paga. A pessoa está ouvindo que aquilo não é bom, não presta, não faz bem, não é nutritivo,
E para quem tem um bom paladar, não é saboroso também, mas ela vai lá e faz. Ela vai lá e come, e ela paga para isso. Por quê? Porque a ela satisfaz. Tem gente que às vezes ouve essa palavra, palavras sobre verbalizar palavras, sobre declarar palavras, sobre o que você fala. E a pessoa está ouvindo direto, não fala assim. Não fale isso, isso te prejudica, isso pesa mais a sua vida não fica leve, sua vida fica pesada. E ainda assim, a pessoa vai lá e fala errado. Eu não digo falar errado de você não falar o português, o nosso idioma, com alguns erros, talvez que você nem os perceba, mas eu falo falar de forma errada, falar pesado, falar negativo, falar contrário a Deus. Então, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O fruto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não adianta, a pessoa pode falar, não, eu nem quero, eu não gosto de falar assim, eu não sei porque eu falei. Mentira! E uma coisa que a gente precisa fazer é dar o nome certo às coisas. Tem gente que gosta de falar como todo mundo. Tem gente que gosta de estar no hype, aquela coisa que está todo mundo comentando. É o assunto que todo mundo comenta, é o jeito que todo mundo comenta. Às vezes até os trejeitos, as expressões. E olha que a gente está num país que parece que quanto mais errado você falar, mais atual você está. Eu brinco, por exemplo, Brinco, mas dentro de casa eu falo sério. De vez em quando, minha filha, às vezes, não sei com quem que fica aí e pega, e às vezes um vídeo ou outro que você libera aqueles 30 minutos vê, Às vezes tem alguma coisa, você fala, corrige e tal, e esses dias está lá ela, eu falei um negócio para ela, ó, isso aqui é assim, tal, enfim, você vai fazer tal. Aí ela, oxe! Eu falei assim, oxe o quê? Da onde você veio? Você nasceu onde? Você nasceu em São Paulo, morou em São Paulo, é de São Paulo, só convive com gente aqui. Da onde vem esse oxe? Falei, fala para mim agora, eu vou te dar 10 segundos. O que significa oxe? Ah, não sei. O que você está falando? Não, o que significa? Eu falei, como é que você fala uma coisa que você não sabe o que significa? E se eu te falasse agora que isso significa uma coisa ruim? Não, eu ouvi alguém falando. Eu falei, então, não é porque alguém falou que você tem que falar também, que você tem que repetir. Eu falo, nossa, tudo isso só por causa de um oxe. Não, é que assim, é fácil a gente pegar, incorporar, absorver o que não presta. É fácil, não é? É fácil você pegar uma coisa que não te acrescenta nada. Por que não pega uma palavra nova, então? Por que não pega uma palavra boa, uma palavra altruísta, uma palavra construtiva, uma palavra de excelência, uma palavra que te agrega alguma coisa? Falei, não, você não vai ficar falando essas expressões que todo mundo fala, porque todo mundo fala. Falei, você tem que falar de uma maneira que as pessoas, quando ouvirem, qualquer pessoa te ouvir, saiba o que você está falando. Não fica pensando, o que ela quis dizer? O que é isso? Imagina uma pessoa aqui que você chegasse para assistir um culto e só falasse gíria, de forma que você não entendesse metade das palavras. E nem é disso que a gente está falando, mas isso cabe. Tem gente que fala uma vez com uma pessoa e sai falando tudo errado. A Bíblia diz, se algo é bom, se nisso você encontra louvor, se é excelente, se é de boa fama, se é nobre, nisto, pensai.
você passa por esses filtros todos, não é um ou outro, por todos esses filtros. Passou por eles? Pensa. Não passou por algum? Rejeita, porque não vai te agregar. Então aí tem gente que está falando que não sabe por que fala o que não sabe, mas não, a verdade é que te satisfaz. Está escrito aqui, não sou eu que estou inventando. Tem gente que fala como fala o que fala porque ele satisfaz. Porque você ainda não tem satisfação em Deus. De estar alinhado com Deus, das tuas palavras serem semelhantes a Deus. Lá no começo de tudo, quando a Bíblia disse que a terra era sem forma e vazia, e apenas o Espírito de Deus, ele habitava sobre a face das águas, quer dizer, não tinha nada, não tinha terra, era tudo misturado. A Bíblia diz que o Senhor disse, haja luz. E houve luz. O que Deus fez, gente? Deus disse. E no começo nós vamos ver que a sequência das coisas era assim. Deus falava e Deus via. E esse é o motivo de algumas pessoas não estarem vendo e vivendo algumas coisas, porque elas não falam, elas são passivas. Elas estão aceitando a vida como ela é, elas estão permitindo a vida como ela está, e elas não estão reagindo a coisas que não está de acordo com o que Deus deixou para elas. Então, lá no começo, Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim aconteceu. Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite, sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Essa era em cada ação a primeira parte de Deus. Então, primeiro, ele falava. E ele falava a partir de nenhuma base, a partir do nada, a partir do caos completo. O caos absoluto. O que é o caos absoluto? É a falta de qualquer coisa como nós as conhecemos. A terra não era seca. Como nós vimos aqui, Deus precisou separar águas de águas e colocar divisão no meio da água com a terra. O céu não era como é. O Senhor fez algo chamado... o que é o céu para nós? O céu é uma parte, vamos falar, cientificamente, o céu é gasoso.
É ou não é? O céu é gasoso. Como é que o Senhor chamou o céu? Nós lemos, gente. Gente, nós lemos. Como é que o Senhor chamou o céu? Firmamento. Então veja que para Deus a gente tem uma base das coisas. O que é para nós firmamento? No mínimo tem que ser firme, né? Tem que ser algo que você baseia. Tô aqui, tô fixo aqui, tem uma base, né? Dura, firme. Deus chamou o céu de firmamento. Que é onde ele firmou o quê? Estrelas, a lua, o sol, que é o que a gente chama de universo. Então imagina que tudo isso era algo completamente disforme, não era como é hoje. Isso só aconteceu depois de que Deus, pela sua palavra, e a palavra de Deus é literalmente o que ele falou em algum momento. Então Deus falou, aquilo passou a ser como ele falou. Aí você vai dizer assim, mas quando a gente fala as coisas, não é como Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é pura, a minha não, a sua não. Sua palavra é pura? Você nunca falha? Nunca volta atrás? Nunca erra? Nunca peca? Nunca contamina o poder, o seu poder de credibilidade, de confiança que as suas palavras têm? Não. Você falha, às vezes você fala uma coisa que não é, e principalmente você não acredita em tudo que fala. Mas acredite, você fala tudo que acredita. E nós já mostramos aqui que o homem, daquilo que ele fala, ele acaba se satisfazendo, porque é sim o que você acredita. De forma que uma pessoa que vive falando mal da própria vida, mal, para mim não dá certo, eu nunca consigo as coisas, para todo mundo é melhor do que para mim, é mais fácil do que para mim, eu não vivo isso, eu não tenho isso, para mim não pode, para mim não dá. É o que ela acredita. Vai dizer, mas é a verdade. Não. Primeiro, é igual Deus. Depois que Deus falou o que ele falou, olha o que aconteceu. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Primeiro ele falou, depois ele viu. Primeiro ele falou, depois chamou Deus à porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, para governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que hastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E fez Deus os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Deus disse, essa expressão revela o poder criador de Deus. O poder de criação. E Deus viu, mostra a avaliação da obra pelas palavras que Deus fazia e que ele constatava, é isso mesmo. É isso mesmo. Se houvesse uma maneira de pegar todas as suas palavras, as palavras que você fala num dia, durante todo o dia, e elas produzissem um alimento, e a gente colocasse num prato, você comeria?
Você comeria as palavras que você produz, se pudéssemos colocá-las num prato? Tem gente que de bate-pronto falou assim, não, é pior que fast food. Porque fala pesado, fala negativo, fala mal. Fala contra si mesmo. Fala de maldição. Fala de peso, de coisas pesadas. Quantos aqui que hoje, quantos pais que ao longo do crescimento dos filhos, eles falavam, você não vai dar certo, você não vai ver isso, você não vai ter isso, sua vida vai ser assim, para você tudo vai ser mais difícil, você não vai viver tal coisa. Hoje, a grande tristeza desses pais é olhar para os filhos e verem que aquelas palavras estão se cumprindo, como se cumprem mesmo. Por isso, com as nossas palavras, a gente não segue fluxo, a gente não fica a cada momento pegando alguém, falando, replicando, repetindo, repercutindo palavras, mas nós aprendemos com Deus e nós vivemos com um propósito. Nossas palavras devem ter propósito. Você está ouvindo e aprendendo que as suas palavras, elas têm poder. Que o que você falar, seja para a vida ou para a morte, seja o que é bom ou o que é ruim, você vai comer do fruto disso. Não adianta você falar uma coisa e pensar, não, mas comigo vai acontecer outra. Não é assim. O que você fala é o que você vai receber. Tem várias passagens na Bíblia, várias, que nós vamos ver o poder que palavras, principalmente as palavras de Jesus, tiveram sobre pessoas, sobre a vida, sobre a morte, sobre plantas, sobre lugares. Por quê? Porque o maior poder de Deus são as palavras. E quando ainda nós lemos aqui que o Senhor nos criou, a imagem e semelhança dele nos criou, nós temos o poder pelas nossas palavras como Deus. Não é igual Deus, por conta da pureza que Deus tem e nós não temos ainda, mas o poder que Deus tem, nós temos também. O poder criador, o poder gerador, o poder transformador por meio de palavras. E como você está usando esse poder para a sua vida? As refeições que você tem servido, tem te alimentado? E eu digo, as refeições provenientes das suas palavras, têm te alimentado? Você já é uma pessoa intencional, que não levanta, sabe, para ficar esperando, para ver qual humor que vai, qual humor que eu vou ter hoje? Diga, eu sou de Deus. Diga, eu não sou de lua. Você já ouviu a expressão? Fulano é de lua. Já ouviu essa expressão? Hã? Pessoal que não ouviu é o pessoal dessa geração nova, hein? Que eu nem sei qual a letra agora mais que está. Eu não sou de lua, eu não posso ser de lua, eu sou de Deus. Quer dizer, quem é que dita a frequência da minha vida? Deus. Eu vou viver de acordo com o que eu acredito, não com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Ah, mas a gente é influenciado. Por que não decidir ser a principal influência onde você está? Por que que a gente tem que ser influenciado e não ser a influência? Talvez você nunca aprendeu a ser a influência. Ah, é normal. Não, não é normal, é comum. E comum não quer dizer que é normal. A gente precisa saber separar, diferenciar o que é comum, que muita gente faz, que para muita gente já se tornou algo
né, que faz parte da vida, do que é normal. Normal tem a ver com o meu padrão. E o meu padrão não pode ser baixo. E nem mediano. Na palavra que o Senhor tem para nós esse ano, é um ano de padrões serem elevados e não abaixados. Esse é um ano que no mundo, não é no Brasil, no mundo, você vai ver um achatamento de padrões. Você vai perguntar assim, em quê? Em tudo. Você vai ver um achatamento. Sabe o que é achatamento? Achatar aquilo que a gente faz com a barata quando pisa nela. Ela fica mais alta ou mais baixa quando você pisa nela? Hã? Ai, que nojo. Lembrou, né? Ai. Isso é achatamento. Se achatar alguma coisa, fica menor. Como que uma coisa, uma situação, fica menor? Você tem que pisar nele. Você tem que amassar ele. Você tem que apertar ele. O mundo que não tem a vida debaixo da nuvem do Senhor, nuvem de proteção, direção pela palavra, vai viver um achatamento em tudo. As famílias estão sendo achatadas, os valores estão ficando mais baixos. As pessoas têm e terão ainda menos saúde, ficarão mais doentes. Você pode perceber que as pessoas já estão mais doentes. Em menos tempo, elas ficam com mais problemas, elas têm uma saúde mais vulnerável, a imunidade é uma coisa mais frágil, elas gastam mais com remédio, você sabe, é assim, ó, você entrou nessa vida de remédio, você só sai com Deus. Ou com uma fé que vai te regenerar de dentro para fora, ou você entra ali e não sai mais, só aumenta. Nós não fomos feitos. Você pode ter alguém que te fale o contrário. Nós não fomos feitos para vivermos à base de coisas sintéticas. Remédio é algo sintético. Está entendendo? Tal, não vai nessa. Aí se tiver um lobby agora aqui no YouTube, né, das indústrias farmacêuticas, o pessoal que estiver na transmissão, vai cair a transmissão para eles agora. Caiu. Não. Não aceita isso para a sua vida, não. O que eu não posso aceitar? Viver, por exemplo, eu não posso aceitar tomar remédio toda semana. Tem gente que se assustou, achou que ia falar todo dia. Não, toda semana, não pode. Você precisa ter uma vida de não... Porque se você toma toda semana, é dependência já. Não, eu preciso. Por que você precisa? Tal parte do meu organismo não funciona. Então, vamos rever isso aí. Vamos se levantar, vamos buscar, vamos dar alimentação, vamos cortar, né? Algumas coisas. Vamos mudar os nossos hábitos. E aí, começa com o que você está recebendo que não é visível. Que tipo de frequência você vive? O que você mais ouve? O que você mais ouve? Quantidade mesmo. O que você mais ouve? Você ouve coisas boas? Você ouve sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus? Você pode dizer, não, porque eu trabalho, eu fico em tal lugar, aí eu estou escutando rádio, eu assisto alguns vídeos na rede social. Eu tenho usado uma expressão para algumas pessoas e vou usar para você também. Esses dias ainda, um rapaz, conversando com ele ele falou de alguns problemas, umas situações tal. Ele falou, e aí? Pronto, já te falei, o que eu faço agora? Eu falei, você vai ter que falar como um louco. Ele falou, como assim falar como um louco? Eu falei assim, louco fala sozinho. Você vai ter que passar agora pela quantidade de coisas que você é atacado, que você pensa, que você lembra do que a tua mãe fez, do que ela não fez, do que o teu pai fazia com você, do que o teu padrasto fazia e com a tua mãe, e situações assim. Você vai precisar agora ocupar e mudar a frequência em que você vive. Porque como você passa muito tempo sozinho,
Então você fica nessa frequência do que aconteceu, do que não aconteceu, que foi ruim, do que você viveu, dos traumas, você fica memorizando aquilo, você fica ouvindo dentro de você está ouvindo algumas coisas. Falei, qual a única maneira de você mudar isso? Você tem que mudar a frequência que você vive. Como é que você muda a frequência que você vive? Você vai mudar essa atmosfera. Fala. Quando a bispa, lá no programa Mudança de Vida Hoje, ela fala assim, você já disse isso hoje? O que ela fala? Hã? O quê? Eu não entendi a palavra que vocês falaram aí. Deus me ama. Por quê? Porque é importante. Porque às vezes você acorda já, teu cônjuge, tua mãe, teu pai, teu filho, não te dá aquele bom dia, né? Igual aquela música, né? Bom dia! Seja assim, tem alguma coisa comigo. Lembra, Deus me ama. O que eu preciso depois que eu sei que Deus me ama? Hã? Nada. Não, mas seria bom. Não, você está se enganando. Se Deus me ama, realmente, eu não preciso de mais nada. Pensamento não combate pensamento. E aí nós temos que lembrar e invocar as ações de Davi. Davi, quando vivia suas pressões internas dele, pressões internas do país, que ele era perseguido pelo Saul, pressões externas, que ele era atacado por inimigos filisteus, e ainda a rejeição, que o pai dele via valor, via qualidade, via habilidade em todos os irmãos, principalmente nos 3 mais velhos, menos em quem? Menos nele. Imagina o que vinha na cabeça do Davi para ele pensar. Eu sou um estorvo mesmo na vida do meu pai, o Saul não gosta de mim, eu não tenho qualidade, por que será que eu estou nessa vida? Por que eu ainda estou aqui? Né? O que eu faço nessa terra? Tudo que eu faço, ninguém valoriza, ninguém dá valor, não tem lugar para mim, enfim, ele não fazia isso. Porque se ele ficasse parado e quieto, isso viria naturalmente. O que é ruim, os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, a gravidade, tudo que sobe é do mesmo jeito, só vem, desce, assenta. Você não precisa fazer nada, nem força, aquilo vai vir até você. Por isso, faça força para fazer a coisa certa. E a coisa certa é você povoar onde você estiver com as palavras, com declarações verdadeiras, poderosas e eficazes em Deus. O que o Davi falava para ele próprio quando ele estava nesse estado? Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu louvarei. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E olha que eu era jovem, hoje já estou velho, eu nunca vi, não vai ser comigo. Por que são tantos salmos de Davi? Ele falava, ele cantava, ele não ficava calado, quieto, parado, passivo. E assim que ele passava aquelas situações e saía delas melhor. Ele ficava melhor, porque ele usava o poder das palavras. A minha confiança está no Senhor. Eu me levanto na força do seu poder. Que é o que nós temos que fazer, não tem. A receita é dada, você tem que usar os ingredientes. Quando alguém vier te ofender, fulano, você é isso. Você tem que lembrar de quem Deus diz que você é. Porque aí você não troca o seu poder, você não troca a sua vida no estado que Deus te deu para viver por uma mentira. Não tem expressão, não troque o certo pelo duvidoso? É o que a maioria das pessoas fazem
quando elas ficam pensando no que falam delas, no que fazem contra elas, ou mesmo elas alimentam expectativas de pessoas e aquilo não vem, elas ficam depois se questionando, porque elas não são boas o bastante para que alguém gaste esse tempo e dedique essa energia e demonstre amor por elas. Deus me ama, Deus está demonstrando o amor dele por mim, agora inclusive com essa palavra. Deus está me dando munição, ingredientes, ferramentas, para que eu tenha uma boa vida. E a minha boa vida, ela vai ser por meio das minhas palavras. O que eu falar, está escrito aqui, Tiago 3,9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O apóstolo Tiago aqui, ele enfatiza a necessidade de nós purificarmos a nossa língua. Não aceitarmos sequer mais pensar como o ímpio pensa. Nos nivelar como ímpio. E ainda que o ímpio esteja dentro da igreja, porque não é uma situação rara alguém dentro da igreja encostar em outra pessoa para falar mal de alguém, para julgar as obras de alguém. Não aceita isso para a sua vida. Esse é um culto de alinhamento para nós vivermos tudo que o Senhor tem para nós esse ano. E como que nós vamos viver? Nos alinhando. E uma das coisas que precisam ser alinhadas são as nossas palavras. O nosso exemplo tem que ser Jesus. Jesus, desde ter falado com a figueira para ela secar, uma planta, e ela secou, até ter bradado em alta voz para o Lázaro sair daquela tumba e ressuscitar, pelas palavras dele, ele transformou coisas, ele gerou vida, ele secou aquela erva, aquela árvore, e ele mostrou que as nossas palavras têm poder. Não gaste as suas palavras para falar o que é negativo. Não permita que o ranço, volte e impere a sua vida. Aquele sentimento que você teve por muito tempo de alguém, não, porque tal pessoa me prejudicou. Opa, eu não estou lá, eu estou aqui. E eu quero dizer, eu estou em 12 de janeiro de 2025, eu não estou lá no ano tal, eu estou aqui agora. Às vezes você está na igreja ouvindo a palavra e você está pensando em uma coisa, em uma pessoa, você está pensando em uma situação, você está perdendo. Porque você podia estar renovando o seu pensamento. E sem renovar os seus pensamentos, você não vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não é só para um grupo, não é no coletivo, a igreja, não, mas para a sua vida, individualmente. O Senhor fala que se você quer ter dias felizes, tira o mal da sua língua. Para de falar o que é pesado, para de falar de si, da sua família, das suas coisas, da sua casa, do seu trabalho. Seja grato. O pior estilo de vida que eu conheço e que eu já vi e convivi de perto é o estilo de vida de quem reclama. Porque Deus dá algo à pessoa, Deus faz na vida dela, Deus dá a ela e ela está criticando aquilo. Muitas vezes nem é o jeito, não é como ela está falando, mas diga, vai ficar. O povo de Israel lá no deserto, quando criticou, não teve o que eles chamaram? Diga com as minhas palavras, o que eu ainda não vivo, eu chamo. O que significa isso?
O que você fala e ainda não está vivendo, você vai viver. O quê? Tudo, para o bem e para o mal. Tem coisa que você nem sabe como é que está. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Que prazer uma pessoa tem em poder dizer quando as coisas dão errado, eu não falei que não ia dar certo? Que desgraça, hein? Que jeito de viver egoísta, pequeno, feio, né? Não tem gente que quando alguém está fazendo alguma coisa, está testando, está construindo, tem gente que fala assim, não vai dar certo. Isso aqui 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 não vai dar certo. Pare de ser assim. Pare de viver dessa maneira. Comece a chamar coisas à vida, igual Deus. Que haja luz. O que aconteceu naquele momento? Houve luz. E Deus viu que era bom. O que você olha hoje e vê que não é bom, muda as expressões. Não fala mal, não fala pesado, não fala negativo. Fala certo. Eu vou falar bonito? Não, eu vou falar certo. Eu vou, em vez de dizer qualquer coisa, eu vou dizer a palavra de Deus. É como Deus chamou o Ezequiel para falar. Aqui em Ezequiel 37 está escrito assim: ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A bispa conta que quando ela sofreu o acidente e o braço do Murilo foi decepado, ficou preso apenas por um pedaço de pele, ela não falava com o Murilo, porque o Murilo não podia fazer nada, mas ela falava com o próprio membro, com o braço dele e profetizava sobre aquele braço, aquela parte mesmo do corpo dele. Depois, os cirurgiões que fizeram a cirurgia disseram, muito provavelmente, ele não vai ter um braço funcional, ele vai ter um braço estético, vai ficar o órgão inteiro, mas os nervos aqui não vai mais fazerem ligação, não vai mexer a mão, tal, nada. Não, faz a sua parte, doutor, porque eu declaro que esse braço vai voltar à vida, vai ficar perfeito, vai ter força, vai... E ficou mesmo. Quem já pegou na mão dele e apertou, sabe que tem força, sabe que está normal, está tudo certo. Ela creu. O Ezequiel, quando Deus chamou ele disse, o senhor sabe, o senhor falou, profetiza então. O que ele fez? Ele profetizou a palavra do Senhor. Quantas coisas hoje você olha para a sua vida e elas não estão boas, você não vê algo que te agrada, porque não foi a palavra do Senhor o que você profetizou. Você profetizou notícias, porque notícias a gente recebe e a gente passa para frente. É ou não é verdade? Você recebe e passa para frente. Como você não é um correspondente, quer dizer, você não ganha dinheiro para pegar uma notícia e passar ela para alguma região, alguma cidade, algum país, não faz sentido você ficar falando para a sua vida, esse ano vai ser difícil. Esse ano agora com a mudança do Pix, agora eu vou estar perdido. Esse ano agora eu vou ficar doente. Esse ano agora vai ter o vírus tal, eu vou ter problema, eu vou ficar mal. Esse ano agora eu vou... Não. O cristão não vive por notícias. Notícias econômicas, políticas, notícias da justiça, notícias de segurança. Eu vejo, tem gente que chega às vezes, é difícil acontecer comigo isso, mas tem gente que chega às vezes e, não, porque agora você viu mais tal coisa, porque aqui não tem jeito mesmo, porque aqui é só roubo, é uma sensação, toda hora é um assalto, tal. Eu falo, olha, sempre teve. Mas não é só aqui. As grandes cidades hoje, em qualquer lugar do mundo,
Elas têm problemas, como aqui tem problema. Só que eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar o lado bom, o lado que eu gosto, o lado que eu tenho, que Deus me deu, o que funciona, o que agrega, o que satisfaz. E o que está ruim eu vou profetizar para que mude. É igual quando uma pessoa fala, hoje eu ainda usei esse ditado, que é um ditado que até hoje eu escuto muita gente dizendo. Quando fala-se de família, de pessoas, tem gente que fala, é como a dona fulana fala, é como a minha avó, como a minha mãe, como tal fulano fala. Pau que nasce torto, morre torto. É verdade essa expressão? Sim ou não? Sim, um pau, um galho, por exemplo, que nasce torto, ele vai até ele ser podado, queimado, ele vai terminar torto. É ou não é verdade? É verdade ou não é? O que isso tem a ver com uma pessoa? Mas tem gente que ouviu de alguém, e está profetizando sobre o familiar por uma atitude que a pessoa tomou naquele momento, que desagradou a pessoa. Ela fala assim, bem como diz tal pessoa, pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito mesmo, você não muda. São palavras, não são? Tem poder, não tem? Sim ou não? Sabe o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, e não a dona fulana, que Deus troca o coração de uma pessoa, o coração de pedra por um coração de carne, um coração regenerado. Então, em vez de você repetir ditados e provérbios populares dos seus familiares, declara a palavra. Senhor, troca o coração dessa pessoa, aquele coração duro de pedra por um coração de carne. Ah, não tem jeito. Tem sim. Zaqueu estava ouvindo uma pregação de Jesus ali, e teve que se esforçar todo, subir numa figueira brava, e quando ele ouviu Jesus, ele mudou o caráter dele, ele mudou o pensamento dele, os valores dele, em relação a pessoas, a famílias, a dinheiro. Deus não muda caráteres? Muda ou não muda? Deus muda. E crendo na mudança, eu devo profetizar essa mudança para cada membro da minha família. A mudança do meu cônjuge, a mudança dos meus pais, a mudança dos meus irmãos, a mudança dos meus filhos. E não ficar repetindo expressões que todo mundo fala. Eu devo povoar a minha vida e gerar a frequência de Deus para a minha vida. Falar o que é bom, falar o que é santo. Como disse Tiago, purifica a sua boca. Lembra de Isaías, que quando entrou no santuário do Senhor e teve aquela experiência maravilhosa, ele, Senhor, eu não, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ele falou, não tem jeito para mim. Ele falou, não, Senhor, toca aqui na minha boca para purificar a minha boca. A gente tem que fazer essa oração. Depende de você, aquela pessoa que cresceu no meio de palavras torpes, palavrões, no meio de expressões duplas sempre. Né? Tem gente que você vê que não é nem que a pessoa ela tem aquele lado pesado, né, imoral, mas ela aprendeu, ela só ouviu isso, tudo que ela aprendeu, ela ouvia de pai, de tio, de parente, de amigos, era tudo naquele duplo sentido. Então hoje ela fala, para ela aquilo é normal, para ela virou normal. O que por muito tempo foi comum, é um treinamento. Tudo que a gente vê muito, ouve muito, recebe muito, é um tipo de treinamento que nós fazemos, direto ou indiretamente. Quer dizer, você vai, de alguma maneira, repercutir aquilo mais cedo ou mais tarde. Então tem gente que hoje você vê que o que a pessoa fala, o que sai da boca dela, são palavras ainda imorais, palavras torpes, palavrões. E você que vive assim, você precisa buscar de Deus santidade. Senhor, eu quero que a minha boca seja uma fonte doce, uma fonte de bênção, uma fonte de cura, uma fonte de solução, uma fonte, meu Deus, que muda vidas, que traz cura.
Eu quero uma fonte, eu quero ser uma fonte, eu quero que a minha boca, que a minha voz seja uma fonte que traz cura, e não uma fonte que, como está aqui, ó, quer ver? Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Quem aqui tem consciência das pessoas que já feriu pela maneira que fala? Que levanta a mão. Esse povo do lado de cá é muito santo ou não é humilde? A gente precisa ter consciência. Todo mundo fere com palavras. Principalmente quando você não está bem. Mas isso tem que mudar. Eu não posso ser aquela pessoa, como eu disse, eu não sou de lua, eu sou de Deus. Então, independente do que está acontecendo comigo, eu mantenho em Deus o meu equilíbrio. Eu mantenho, graças a Deus, o meu equilíbrio. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Diga, Senhor, me torne essa pessoa. Não, gente, não precisa gritar não, que me deu até ouvido agora. Com a força que você falou, acho que agora você já está... Eu vou trazer até um enfermo aqui, que você vai curar o enfermo. Em nome de Jesus, não. Domingo à noite, agora que esse clima deu uma... gostoso, essa amenizada. Não fala assim não, que aí nem o Espírito Santo ouve. Diga, Senhor, me torne essa pessoa. Que pessoa? Essa pessoa que você leva a cura e leveza onde estiver. Nós temos o poder de ser aquele tipo de pessoa que as pessoas vão querer perto, porque quando nós falamos, acalenta a dor e a necessidade delas. Quando nós falamos, nós temos o poder de gerar consolo, cura. Eu falava isso de manhã ainda. Por que num culto de sexta-feira as pessoas, elas vêm, são libertas, são curadas? Porque a gente chama cura. Ah, é porque tem um poder na sua vida. Não, é porque a gente tem a fé para chamar cura e dizer, seja curado em nome de Jesus. O poder não é meu, o poder é de Deus, ele está acessível a qualquer um. E a gente tem a fé para chamar isso. Isso acontece. Está entendendo? Quantas coisas na sua vida também você tem acesso, mas não tem chamado, não tem, sabe, acionado para a sua vida por palavras. Porque em lugar disso tem usado outras palavras e tem acionado outras coisas. Tem trazido para você desequilíbrio, peso, drama. Tem sido uma pessoa frágil, porque em vez de usar palavras que te tornam poderoso, palavras de autoridade, prefere usar palavras de uma vítima e de ser visto por pessoas como uma vítima. Ah, mas é fácil para você falar, né? Você tem, eu não tenho, você conseguiu, eu não consigo. Onde que ser uma vítima te torna melhor? Onde, quando que alguém ter dó, alguém ter pena de você, melhora de alguma maneira o seu estado? Isso é uma mentira que alguns contam para si mesmos. Eu tenho que ser poderoso. Se tem alguém perto de mim que está parado, que está lento, que não se move, é o meu crescimento que vai despertar essa pessoa. Não é a minha acomodação, mas o meu crescimento. Então, as suas palavras acerca de si próprio têm que ser de bênção, de crescimento, de vitória, de cura, de libertação, de uma pessoa que é livre e que não abre mão da liberdade que Cristo veio para que você tivesse, como está escrito. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não usa palavras depreciativas, autodepreciativas. Palavras que denigrem.
que diminuem você, para alguém ficar bem. Ah, fulano, eu também não tenho. Ah, fulano, eu também sou assim, eu também não consegui. Igual quando tem duas pessoas que perderam alguma coisa em comum, e uma fica querendo ser pior que a outra para ver se a outra se sente um pouco melhor. E nunca é o bastante, a outra sempre vai ter algo pior para contar. Não, você tem que dizer, ó, não deu, mas vai dar. Eu vou conseguir, vou passar, vai dar certo, vou conquistar. E assim, ó, você também tem que se levantar e conquistar também, dá certo, vai funcionar para você. E não ficar, não, eu também não tive isso. Ah, também perdi isso. Ah, em outro tempo isso aqui também não deu certo. Ah, isso aqui também não fluiu na minha vida, não fica mal, não. Não. Agora você tem que ficar mal. Perdeu, deu errado, mas se levanta, toma posse do poder de Deus, declara sobre a sua vida, e agora daqui para frente aprenda com essa lição, faça diferente, e aí você vai ter outro resultado, e aí sim você vai se alegrar. E eu vou me alegrar com você. A Bíblia diz, se alegrem com os que se alegram, mas também chora com os que choram. Quando uma pessoa está num momento ruim, não adianta você falar, ah, não, fica bem, fulano, é isso aí. Mas aprende com isso aí para você não viver isso de novo. A gente não sara, não cura uma pessoa com mentira, a gente cura com verdade. É ou não é verdade? Remédio bom é o amargo. É o amargo que cura. Então não adianta também você ficar aí mentindo para uma pessoa para ela se sentir bem. Não, fulano. Sabe, é igual quando uma pessoa, você vê que a pessoa falhou. A pessoa falhou, ela teve o poder de fazer diferente. Esses dias uma pessoa veio falar comigo e tal, eu acompanhei um mês a trajetória dela, e ela, enfim, perdeu uma coisa aí, e aí, quando ela veio falar, mãe, não, fala com o fulano lá, porque ele ficou mal, né, tal. Ele podia ter feito, ele podia ter estudado, ele podia ter se preparado, mas ele ficou fazendo isso, sabe, no tempo, tal. Ah, ele podia, né? Não, mas, sabe, anima ele, porque ele está muito mal, tal. A pessoa veio e a minha mãe falou para o senhor falar comigo, que o senhor tinha algo bom para me falar. Falei, fulano, você falhou feio. Você foi muito indolente. Você devia ter estudado, você tinha tempo, você tinha condições, seus pais te deram condições para isso, tal. Não, mas você está acabando comigo. Eu não estou te acabando, não. Estou te ajudando. Se você tivesse feito aquilo ali, ó, aquele período, se você tivesse feito, você estaria com a sensação que você está agora? Ele falou, não. Eu falei, então. Aprende com o seu erro. Eu não vou dizer para você que você fez tudo o que você podia. Você não fez. Você não fez. E eu não te ajudo com mentira, porque da próxima vez você vai se enganar de novo. Aí a pessoa falou, mas eu pedi oração. Eu falei assim, mas Deus não é injusto. Deus não é injusto. A oração não causa, a oração não vai fazer injustiça. A pessoa ficou lá, sabe, preguiçosa, não fez nada que tinha que fazer, e Deus vai tirar de quem fez porque aquela pessoa recebeu uma oração? É esse o Deus que você acredita? Hã? Eu não acredito. A gente ora para Deus ajudar a pessoa, mas não para Deus prejudicar pessoas para beneficiar quem não deu condições. Não, nem pensa. Se você é o tipo de pessoa que pensa assim, é igual quando tem alguém aqui de nós, entre nós, que o pessoal está inseguro para fazer a prova lá da habilitação, e vem pergunta, tal, 2 perguntas, que eu já te dou a resposta. Primeiro, posso pagar o quebra-galho? Não. Isso não é de Deus. Não faz isso porque você corre não só o risco de não dirigir, como de ir para o inferno. Isso não é coisa para nós. Ah, mas eu estou inseguro. Então, não faz a prova. Faz mais aula. Para isso que existe aula. Quando algum vem e fala assim para mim, eu estou inseguro, faz mais uma aula lá. Faz mais uma aula. Você sabe fazer isso? Sei. Sabe fazer aquilo? Sei. Sabe fazer aquilo outro? Sei. Se te falar isso, o que você vai responder? Tal coisa? Não. Então, você está nervoso, é diferente. Você sabe fazer isso? Não, ainda não estou bom. Então, vai aprender mais, vai fazer mais. A gente não ajuda pessoas com mentira.
ou empurrando elas para fazer uma coisa que elas não se prepararam. Você ajuda as pessoas com a verdade. Você tem que fazer isso com o filho, com o irmão, com o amigo, com o teu cônjuge. Sabe, é igual quando uma pessoa te pergunta assim, o que você admira em mim? E aí você não tem o que admirar. Não adianta você falar assim, eu admiro o seu caráter. Né? Porque às vezes o caráter da pessoa é o que menos você admira, porque ela não faz o que ela tem que fazer. Isso tem a ver com caráter. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, peca. Então você tem que falar, olha, eu gostaria de admirar isso, isso e isso em você, mas eu vejo que você não coloca toda a força, eu vejo que você não pratica, vejo que você não abraça, vejo que você não se dedica. Eu vejo, você quer ser gentil, então fala, você tem potencial, né? Eu vejo que você tem condições, você pode, mas não é falar assim, você não faz nada. Não, você tem potencial, você tem oportunidade, você está vivo, você está numa idade que dá para você fazer, você tem condições, você tem eu aqui que eu posso também te ajudar, posso te apontar, posso te situar. Mas está faltando empenho aí, está faltando força, está faltando... É aquela história que você fala para a criança chega com um rabisco tudo tortinho ali, aquela coisa que, né, ela te pergunta assim, você gostou? Você vai falar, eu agradeço, obrigado pela consideração, lembrança. Porque você fala, ai, que lindo, ai, meu Deus, que gracinha. Eu estava do lado de um pai uma vez que viveu, eu estava do lado, eu estava atendendo o pai, a criança saiu da escolinha e trouxe um desenho. Um monte de rabisco. A menininha trouxe o pai lá falando comigo, o pai pegou, nossa filha, que maravilha, nossa filha, que bonito, tal, nossa, eu amei. A menininha fez assim, o que tem aí, pai? Oh, meu Deus, eu lembro da cena assim, eu dou risada sozinho, pai. Filha, eu acho que é a nossa família. Não é a nossa família, filha, que você desenhou? Não, pai, é um jardim. Eu falei, tá vendo? Você tem que situar. Pai, então você não gostou. Não, eu gostei, tal. Então onde que está, pai, a árvore de tal coisa? Filha, é essa aqui. Não, pai, essa é a flor e tal. Situa os seus, para que ninguém lá fora tenha que fazer isso. Mas se eu falar criança vai ficar... Não, você recebe. Obrigado, filho, obrigado, filha. Mas o que você quis fazer aqui? Por exemplo, a menina teria falado, um jardim, filha, você pode melhorar, não pode? Pode ou não pode? O jardim aqui, o que é isso aqui? É uma árvore, podia fazer assim, tá vendo? Redondinha, folhinha, frutinha, o tronco, ficou mais bonito, não ficou? Ficou, então, faz igual aqui do papai, faz igual da mamãe. Teu filho que você vai lá, dá condições para ele ficar só viver a vida da escola, é só escola, né? Não tem mais nada. Chega lá, você vai na reunião, teu filho tirou um 5. Meu Deus do céu, hein? O que acontece com uma pessoa para tirar 5? Ele vai falar assim para você, mas eu passei de ano. Passou de ano? É a média. Você quer viver na média? Você quer viver na média? Você quer viver na média? Você que está aqui me ouvindo, você quer viver na média? Então não ensina teus filhos a viverem na média também. Não, pelo menos passou de ano. Por que pelo menos? Porque está vivendo uma fase difícil, foi afetado emocionalmente, tem que dividir a vida, trabalhar, está faltando alimento, comida. Não, então, você vai dar o tom, você vai dar o padrão. E esse ano é um ano que nós estamos quebrando padrões
intermediários, medíocres, para que os nossos padrões sejam elevados. Então, aquela história do tá bom, dá para passar em qualquer área. Você que tem algum controle, você tem que subir. Opa, não, vamos melhorar aqui, vamos subir. Padrão de limpeza, dá para comer no chão? Não. Mas não dá para... Não, então vamos fazer melhor. Padrão de organização, bater o olho, ver tudo que precisa, tá à mão que é necessário? Não, então vamos melhorar. Faturamento da empresa, paga as contas, uma hora não paga, porque tem aquele mês que é um pouco mais baixo. Vamos trabalhar para aumentar. Vendas, estou atingindo a meta, aumenta a meta para começar a crescer. Não, essa vida é muito puxada. Não, sempre a gente tem mais. Isso começa nas tuas palavras. Eu posso, Deus está comigo, Deus me abençoa, Deus me dá graça, Deus me capacita, e aí você vai. Declara uma palavra poderosa logo no início do seu dia. Declara que você vai ter visão, força, saúde, condições, habilidade, unção para isso. Você vai ver, você vai levantar, você vai lembrar do que você tem que lembrar, você vai ter um senso de organização para fazer primeiro as coisas mais difíceis, gastar o tempo quando você está com a mente melhor e resolvê-las, para depois ficar com as coisas menos difíceis e poder também entregar algo satisfatório, de não ficar mais tempo no que não deve. As palavras nos ajudam. Elas não são tudo, mas elas são importantes. E o Senhor está nos ensinando a usar as palavras para que com elas sejamos abençoados. Crie, por isso declarei. Declara bênção, declara cura, declara crescimento, declara prosperidade, declara sobre si, sobre sua vida, sua mente, sua saúde, seu corpo, declara sobre seus negócios, sobre seus estudos, declara sobre a sua família, declare sobre cada pessoa que você pensa em conviver com elas, declare que essas pessoas também, como você, são leves, são abençoadas, são pessoas que geram, que agregam, que aliviam. E seja você a pessoa que também, que vai puxar a fila, que vai ser uma locomotiva e vai viver assim. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. No Salmo 34, 12, está escrito assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A oração que o Isaías fez no santuário do Senhor é: Senhor, toca a minha boca. Que eu não tenha mais... que eu não tenha mais comunhão, que não seja mais, para mim, algo comum, menos ainda normal falar algumas coisas, usar algumas expressões, dizer algumas palavras. Não, para mim não pode ser mais. Não cabe na minha vida palavras autodepreciativas, palavras que são uma conotação ou uma aceitação de um vitimismo que Deus não tem para mim. Deus já me libertou dessa vida. Praguejar pessoas, amaldiçoar pessoas. Como que eu posso estar declarando bênçãos, vitórias, crescimento, e eu usar mesmo a boca, que é uma fonte para amaldiçoar, para lançar sobre pessoas o peso, a praga, a maldição? Isso não cabe na minha vida, não cabe para ninguém de nós. Pede para Deus te ajudar agora, com os seus olhos fechados, pede para o Senhor te ajudar a purificar agora a sua boca, a sua língua.
de coisas que pode ser que você, com a convivência que teve com algumas pessoas, parentes, familiares, amigos, ao longo de anos, tenha se acostumado a falar, a dizer. Talvez você nem sabe falar diferente em algumas situações. E você não vai sair disso sozinho. Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Deus. Eu tô viciado em algumas palavras que eu sei que antes eu dizia elas e agora eu vejo elas. Como o Senhor dizia, haja, e depois o Senhor via aquilo acontecendo. O Senhor via aquilo se cumprindo. A gente também. A gente chama uma coisa à existência e depois a gente vê aquilo existindo. A gente fala de uma coisa e aquilo passa a existir na nossa vida. Eu não quero maldição, eu não quero peso. Eu não quero problema. Basta cada dia o seu mal. Eu não preciso aumentar o mal, multiplicar o mal. Eu não preciso elevar o mal. Eu não preciso. Que o Senhor me ajude agora, que o Senhor, como fez com Isaías, quando ele pediu, eu sou um homem de lábios impuros. Toca a minha boca, Senhor, purifica a minha boca, para que as palavras torpes não sejam mais uma realidade para mim. Para que eu não seja mais aquela pessoa negativa, pesada, não. Você tem que fazer essa oração agora. E orar ao Senhor pedindo ajuda para que você seja uma pessoa leve. Porque o fardo que Jesus, Ele deu a você para carregar é leve. E não cabe, não tem propósito você ser uma pessoa que ainda pesa as pessoas e os ambientes em que você se encontra, não. Você deve ser uma pessoa leve, uma pessoa que alivia, que traz cura. Viver dias e mais dias felizes, um melhor do que o outro, por guardar a sua língua do mal e não ser mais, e não ter mais lábios de falsidade. Fale a verdade. Tem maneiras de falar a verdade, mas fale a verdade. Fale a verdade. Libera palavras de bênção, palavras de crescimento, libera palavras de avanço, palavras de vitória, que são as palavras certas, as palavras que você quer viver. Se tem partes e áreas da sua vida que estão num caos, estão sem forma, estão vazias do que é bom, vazias de vida, chame a Deus, chame a presença de Deus, declara sobre você, sobre esses momentos da sua vida, esses lugares físicos, geográficos, lugares emocionais e sentimentais que às vezes você se encontra neles. Declara a presença de Deus, declara formas que você quer ver e ver que é bom, declara resultados que você quer desfrutar, resultados que você quer desfrutar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de aprender com o Senhor, de aprender com a Tua Palavra, de ouvi-la e de poder, meu Deus, reproduzi-la, declará-la.
praticá-la, meu Deus. E a forma que o Senhor está nos mostrando, nos ensinando a praticar a Tua palavra é declarando ela, é falando ela, é colocando, meu Deus, ela em prática já em palavras como o Senhor usou, como o Senhor mesmo as disse. Eu creio, meu Deus, no poder da Tua palavra, e eu declaro sobre este povo que está aqui ouvindo, eu declaro que este povo seja sábio, e que essa sabedoria traga cura, tanto para essa pessoa, cura para a alma dela, cura para o corpo dela, como também cura para as pessoas que estão ao redor dela, cura para as pessoas que estão próximas a ela, porque o Senhor diz que há palavras que ferem como uma espada, mas as palavras de um sábio, elas trazem cura. E eu declaro que essa pessoa, meu Deus, ela tenha palavras, que ela tenha expressões de sabedoria, tanto que venham trazer cura, libertação, alívio para a vida dela, como para a vida das pessoas que estão à volta dela. Que ela declare bênção, vitória, crescimento, avanços, progressos. Que ela declare, meu Deus, prosperidade, e que assim, meu Deus, como aconteceu com o Senhor no início de tudo, que o que ela declarar, ela veja, ela viva, ela prove, veja que é bom. Toca, meu Deus, cada um aqui, toca, meu Deus, com uma brasa que foi tirada do teu altar, para que na boca daqueles, meu Deus, em que palavras torpes, palavras pesadas, palavras de maldição, palavras de sequidão que antes eram comuns, que passem, meu Deus, a serem incômodas, e que chegue ao ponto, meu Deus, de serem abomináveis, a ponto dessa pessoa não querer ouvir, quanto menos falar, repeti-las. Que o Senhor nos ajude a purificarmos-nos, meu Deus, para apresentarmos diante do Senhor, como igreja santa, como uma fonte, meu Deus, de água que abençoa, uma fonte de água doce, uma fonte, meu Deus, que agrega, que purifica, que porque foi purificada. Eu peço a Tua unção sendo derramada sobre cada um, e eu abençoo o Teu povo, eu abençoo essa noite. Eu declaro, meu Deus, visão, sabedoria, temor. Eu declaro que essa pessoa durante essa semana, ela veja, meu Deus, repercutir na vida dela o cuidado, a bênção, a proteção, meu Deus, que ela cresça, que ela veja o desenvolvimento na vida dela, na mente dela, pelas mãos dela, de habilidades e dons que o Senhor concede a ela, e que ela crê, que ela declara, que ela possui, que ela vai viver. Porque o Senhor tem coisas maiores para nós. Eu tomo posse, meu Deus, e eu declaro sobre a vida do Teu povo. Abençoa cada família, que pelas palavras dessa pessoa, ela veja mudanças e trocas de corações, como ela nunca viu. Que ela não declare, meu Deus, a dureza, que ela não declare mais, meu Deus, a crueldade, a perversidade, a imoralidade, os desvios de caráter, mas que ela comece a profetizar, que onde só há ossos secos, que eles se juntem para um propósito, que eles criem nervos, carne, pele, que eles recebam o Espírito, e que então, meu Deus, se torne um exército poderoso, para lutar as causas do Senhor. Que o Senhor salve a família dessa pessoa, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor traga aquela pessoa que se foi, de onde ela parou, meu Deus, traga ela de volta para a Tua presença, para a Tua casa. Muda, meu Deus, a colocação dessa pessoa, no lugar onde ela se acostumou, parou de crescer, onde ela se acomodou, desperta ela para que ela se levante, cresça, avance, para que os padrões, meu Deus, sejam quebrados, e que ela fique melhor, esteja melhor, faça melhor, que ela se dê mais, se dedique, que ela, meu Deus, se mova, faça diferença,
e viva resultados como ela nunca viveu. Eu abençoo o teu povo. Eu declaro bênção sobre a mente do teu povo, com visão, sabedoria e inteligência. Eu abençoo a boca do teu povo, eu declaro, meu Deus, aqui cada um se nivelando pelas palavras do Senhor, as palavras criativas, criadoras, transformadoras, que aqui, meu Deus, de cada boca venha, meu Pai, sair palavras de bênção, que abençoem, que gerem bênçãos, que o teu povo cresça, que o teu povo vença, que o teu povo seja abençoado pelo Senhor, por lhe dar condições de ser abençoado. É o que eu creio, meu Deus. Eu declaro e eu profetizo sobre a vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém.